gente, hoje eu tô aqui com a Rebeca Noleto e as redes sociais dela vão aparecer aqui. E hoje a gente vai falar de um livro, série, porque não foi adaptado, né, do livro. Na verdade são 9 livros. O 9º tá sendo escrito agora. A gente vai falar de Outlander. Something happened to me. A word to the wise, be careful after dark. The world just spun out of control. Claire? I know it doesn't make any sense. I seem to have fallen through time. Atualmente já tem 8 livros nos Estados Unidos e aqui no Brasil tá no 5º, foi lançado agora em 2017. A autora, Diana Gabaldon, está escrevendo o 9º livro. Sempre demora um pouco para sair, tem um aprofundamento histórico muito grande, todos os livros. O primeiro livro, inclusive, né, como a gente estava conversando, foi em 1990. Então ela passa muito tempo, né, de um pro outro, por causa dessa profundidade que ela dá, parte histórica dos livros, né? Então, são livros longos, né? É. Inclusive, a edição brasileira tem 800 páginas, o primeiro, A Viajante do Tempo, e o segundo, se eu não me engano, são 940 páginas, alguma coisa assim. Eles agora dividem, né? É tão extenso o texto que a partir do terceiro a editora também vai ganhar uma graninha. Começou a dividir a partir do terceiro em 2 livros, então é o 3.1, 3.2. E aí, vai ficar aí? Beleza. Então, 3.1, 3.2. O terceiro é dividido em 2, assim como o 4º e o 5º, então provavelmente os próximos lançados aqui no serão. Brasil serão assim. Agora a série tá entrando na 3ª temporada, né? Que é o terceiro livro. As 2 primeiras estão no Netflix. Assista, muito bom. Netflix me patrocina. Eu acho que a gente tem muita coisa pra falar sobre a história. A gente vai acabar eventualmente falando um pouco mais da série em si do que dos livros, né? É muito mais interessante pra gente falar um pouco mais dessa parte casada, né? O que é que já existe hoje de fato. A primeira temporada, ela acontece na Escócia, e um dos pontos que eu acho super interessantes da gente começar falando é que existe o aprofundamento muito grande na história. A Rebeca, ela pode falar um pouco mais de propriedade em relação aos livros. Eu só li até o segundo até agora porque são muitos livros pra ler e eles são muito, muito extensos. É muito bom, mas acaba sendo um pouco cansativo. Que é um universo muito denso. Sim, não é só o romance, não é só o relacionamento de um casal, tem a parte histórica, como eu falei já antes, é bastante aprofundada. Basicamente, Outlander é uma história, ela tem uma pitada de ficção, tem um romance, tem um histórico, tem um histórico, né, a parte histórica mesmo da coisa. E a ficção científica, né? A ficção científica, eu vou explicar pra vocês por que é. Começa em 1945, no pós-Segunda Guerra Mundial, e aí a Claire, que é a personagem principal, e o marido vão passar uma lua de mel na Escócia, até pra ele também investigar o passado, a árvore genealógica dele. Porque ele é professor de história, né? Ele é acadêmico. Tem uma participação especial aqui hoje, tá inteiro. Quem quer visitar, aparece. Então, continuando. Aí a Claire vai passar a lua de mel com o Frank, que é o marido dela, na Escócia, e eles assistem um ritual celta, mulheres dançando, que é uma cena lindíssima, inclusive. Inclusive tem trechos dela na abertura. Sim, né? Que é uma das... E que a música da abertura é perfeita. Fantástica. Meu Deus. É uma das poucas aberturas que eu não aperto no botãozinho do Netflix pra passar, porque é muito lindo. Mary of Soul, she sailed on a day over the sea to sky. Billow and breeze, islands and sea. Eles assistem esse ritual celta e aí, por um motivo X, ela acaba voltando lá sozinha. Isso não é spoiler, isso é o começo da série como um todo. Ela encosta nas pedras, que é tipo aquela Stonehenge, ela encosta na pedra central. Meio que transportada, né? Para 200 anos antes. Ou seja, ela sai de 1945 e vai para 1743. Inicialmente tá tendo um tiroteio, alguma coisa assim. E ela acha que é uma encenação, alguma coisa do tipo, mas ela acaba descobrindo que, de alguma forma, ela foi parar no passado. E o que está acontecendo na época é um conflito, né, entre os ingleses, que eles chamam de casacas vermelhas, né, red coats,
e os escoceses, que é justamente na época do levante jacobita. Isso. Uma das coisas que eu acho mais legal, assim, nisso é como eles conseguiram inserir uma história de ficção dentro de uma história real. Eles não fogem do contexto real da história. Pra quem gosta de história, vai acabar sentindo um interesse um pouco maior pela história específica daquele lugar, né? Porque assim, você se interessa por aquilo ali que tá acontecendo, que é outro lado da história da Inglaterra e da Escócia que você não conhece. Tem todo esse contexto histórico e ela vai ser jogada, digamos assim, nesse período que é totalmente diferente do período dela. Afinal de contas, são 200 anos de diferença. E aí ela vai passar por várias coisas, né? Uns maus bocados. E aí é um ponto muito interessante da gente trazer pra vocês, que é justamente esse conflito que ela passa. Porque ela é uma mulher que ela vive em uma época mais à frente, mas ela já tem um pensamento empoderado, né? Do que a própria época dela. Você imagine na época de 1700 e lá vai bolinha. A Claire, assim, o porquê que ela é tão mais à frente do que 1945? Ela foi criada pelo tio que era um arqueólogo. Então ela vivia viajando, foi criada por um homem, então ela realmente tem digamos assim, uma força maior do que as mulheres da época. E esse é um choque muito grande que ela passa em vários momentos, com inclusive o par dela na série. Que par, né? Jamie. Aquela, né? Por quê, né? Porque o Jamie tem aquela mentalidade do homem, é quase um homem das cavernas. Aí a gente volta pra Claire, que foi enfermeira durante a Segunda Guerra Mundial. E aí ela volta pra esse período com um conhecimento muito grande de ervas e de tratamentos médicos, né? Porque ela teve esse papel de enfermeira na Segunda Guerra. E aí ela acaba prestando muitos serviços de curandeira. O comportamento dela aliado a isso acaba que algumas pessoas a veem como bruxa e a julgam, ela chega a ser muito criticada, olham torto, mas nada do que ela faz é de fato algo que pudesse ser relacionado à bruxaria e etc. Uma das coisas que é presente na série é essa parte da bruxaria, que tem uma das personagens que ela faz todo aquele lance do ritual, da adoração, à natureza e ao próprio corpo. O próprio processo em que a Claire vai pro passado é feito logo após um ritual que é céltico, mas ele é muito similar aos rituais praticados pela Wicca. E é muito legal, assim, porque a ficção ela tá ali, na parte do teletransporte pro passado, mas os rituais eles são muito reais. Se você der uma olhadinha no que acontece de fato nessas culturas, ela é muito presente na série e no livro desse modo. E aí a Claire ela acaba, tanto por conta do choque de época que ela teve, ter uma mente mais evoluída e um conhecimento maior do que os demais personagens, né? Com, enfim, 200 anos de evolução da raça humana. Tanto por conta desse comportamento dela, que ela acaba sendo vista como bruxa, ela acaba deixando muitos pontos ao feminismo. Outro ponto muito importante da série, da história, na verdade, de Outlander, é a presença muito forte do feminismo, que por mais que seja algo muito primitivo em relação ao que a gente vive em relação ao feminismo hoje, fica muito claro, muito explícito na época, a maneira em que ela se impõe. Ela luta pelo que ela quer, ela tem o pensamento dela, ela acha que ela tá certa e a gente consegue ainda se envolver muito com a naturalidade em que as coisas acontecem. Porque a Claire, quando ela chega na Escócia ainda no futuro que é 1945, o futuro, quando a gente fala o futuro, 1945 é o futuro, tá? Nesse contexto. Então, quando ela tá no futuro, ela é casada com outro cara. Quando ela chega no passado, ela já não tem esse marido. Devido às várias situações que acontecem com a Pop, ela precisa se envolver em uma relação. Isso não tipo, todo mundo sabe que tem um romance na história. É óbvio que esse romance ia acontecer em qualquer momento. Mas a maneira em que ele acontece na história é muito natural. Não é aquele clichêzão. É um romance que ele precisa acontecer e a maneira que ele acontece
foi muito bem contextualizado. Sing me a song of a lass that is gone. A série, né, apesar dela se passar em 1643, maior parte do tempo, ela é bastante atual, até nesse quesito mesmo do feminismo, né, da mulher lutar pelo que ela quer, pelo que ela acredita, que tem muito isso também, porque ela viaja no tempo e ela tenta mudar o futuro. O fato de ela vir do futuro, ela sabe exatamente O como que é que vai vai acontecer. como é que vai acabar a revolta jacobita. E às vezes ela acha que por ela saber disso, ela pode fazer alguma coisa pra mudar. A série tá Na terceira tá temporada. começando a terceira temporada. Dá tempo de vocês assistirem, gente. Só são 16 episódios da primeira temporada, 13 episódios da segunda temporada e a terceira agora que tá no segundo, sai domingo. Se você der uma chance pra Outlander, você assistir a primeira temporada, eu acho que vale muito a pena, porque a primeira temporada ela já traz assim um envolvimento muito grande pra quem começa a assistir. Eu tô dizendo isso porque eu comecei a assistir recentemente. Tem 2 semanas, eu acho. Vale super a pena vocês Não deixem de investirem assistir. aí esse tempinho assistindo Outlander. Esse vídeo não é patrocinado. Não é patrocinado, mas a gente ama mesmo assim. A gente tanto conseguiu falar um pouquinho da série, como a gente deu vários motivos pra vocês assistirem. O vídeo vai chegando ao final por aqui. Queria agradecer a Becca. Eu que queria... Ai, meu Deus, eu tô quebrando o microfone. Eu que queria agradecer, porque eu estou realizando meu sonho de ser blogueira. Sonho de princesa. Sonho de princesa. E, Eu tô toda emocionada. e tem essa participação especial, esse feat Que maravilhoso. acabou de estar com a cabeça conversando em cabeça. É. Mas E tudo bem. dá A oi. gente ama mesmo assim. Dá oi. Diga assim, assista a Outlander. Ah, eu não quero aparecer. Pra quem quiser seguir a Becca no Já passou. Instagram, lá nos stories, ela dá muitas dicas de quadrinhos, de livros, de coisas que ela tá lendo e é super legal. Obrigada, Becca. Mãe, tu vai dormir agora? E como o Eric está dizendo, Tchau. Adeus. Curtam, sigam, compartilha, mostre pros seus amigos que devem assistir Outlander. E é isso. É isso aí. Valeu, tchau!